Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Cartografia Geotécnica. Nesta aula falaremos sobre cartas geotécnicas de risco, especificamente a movimentos de massa. Antes de mais nada, vamos relembrar um termo, né? O que é risco? Bom, basicamente, risco pode ser considerado a relação entre a possibilidade de ocorrência de algum processo geodinâmico, a magnitude dos danos e, ou ainda as consequências sociais e econômicas sobre um determinado elemento, seja relacionado ao grupo ou à comunidade como um todo. Então, necessariamente, quando a gente fala de avaliação de risco, além de levar em consideração a suscetibilidade a determinados processos aerodinâmicos, a gente também deve levar em consideração a vulnerabilidade de determinados elementos inseridos naquela área, que pode ser atingida por um acidente, e ainda os danos potenciais relacionados a ele. Bom, e nas próximas aulas, essa e a outra, na realidade, quais serão os processos aerodinâmicos que vamos abordar nessa cartografia de risco? Basicamente, é bom ter em mente que se a questão é risco, a gente sempre tem que remeter a alguma coisa. Risco a quê? E nessas duas aulas, na aula de hoje, nesta aula, a gente vai falar um pouco sobre os métodos de mapeamento de risco a movimentos de massa, escorregamentos, movimentos de massa como um todo. E na aula seguinte, riscos à inundação. Identificação, análise e mapeamento de áreas de riscos a escorregamentos, a movimentos de massa, não necessariamente somente aos escorregamentos, porque aqui a gente também pode conseguir diagnosticar e mapear as áreas relacionadas a processos geodinâmicos de movimentação de blocos rochosos. A questão é os mapas de risco, como que a gente vai elaborar? Bom, nas aulas anteriores a gente pode perceber que existem diversos métodos propostos para mapeamento, Existem uns mais difundidos que outros, enfim. E da mesma maneira, a gente tem que levar em consideração que quando a gente trabalha com a questão de risco, existem aí diversas formas de se determinar a relação entre a suscetibilidade aos processos e outros parâmetros que vão ser considerados. Essa metodologia para mapeamento de áreas de risco é a proposta pelo IPT, que ela é melhor empregada para mapeamentos em escalas maiores, como escalas locais, enfim. Inclusive, boa parte da documentação é extraída de um livro publicado pelo Ministério das Cidades, chamada Capacitação em Mapeamento e Gerenciamento de Risco, e que foi produzido pelo IPT. Então, alguns parâmetros mais gerais, vamos abordar a partir desta metodologia. Isso que é muito empregada, e atualmente muito empregada, e é a orientação que todas as cidades têm para fazer o seu mapeamento e a sua identificação de risco para justamente ter uma melhor gestão de risco. Então, nesse contexto, os nossos mapas de risco eles serão baseados nos mapas de inventário de suscetibilidade, e sempre a gente tem que relacionar a probabilidade temporal e espacial, tipologia e o comportamento dos fenômenos nos quais a gente está mapeando, levando em consideração a vulnerabilidade dos elementos sob risco, os custos dos danos, aí, sejam sociais, econômicos, ambientais, enfim. E a gente sempre tem que colocar em mente também que não só os mapas de risco, mas principalmente os mapas de risco, eles têm uma aplicabilidade temporal muito limitada, visto que quando a gente trabalha com um mapa de risco, a gente está falando com escalas aí, de documentos cartográficos com escalas que chegam aí a 1 para 2000, Então percebam, e como o risco ele vai estar diretamente associado à ocupação, a alguma ocupação urbana
e a gente sabe que a ação antrópica ela, né, é muito constante, né? Então essas situações de riscos, essa situação de risco, elas podem variar bastante em relação ao tempo, né? Justamente com um corte a mais que alguém faça para construir uma casa, né, numa direção errada, num talude, você pode colapsar e gerar uma outra situação de risco associada a isso, né? Então, de um modo geral, sempre a gente vai levar como base os mapas de inventário, que estão relacionados às cicatrizes de movimentos de massa e também as suscetibilidades a movimentos de massa nessa situação que a gente está se referindo. Bom, a metodologia proposta pelo IPT, né, sobre o zoneamento de risco, ela tem, né, essa que eu vou trabalhar com vocês, ela tem um objetivo principal, né, de identificar e caracterizar algumas áreas de risco sujeitas a movimentos de massa, seja escorregamentos ou solapamentos de margem de rios, principalmente associados a assentamentos mais precários, né, justamente com aquele intuito original da cartografia geotécnica do gerenciamento de risco, né, da implementação de gerenciamento de risco. Bom, então nessa proposta tem-se duas grandes fases, a pré-setorização e a setorização. Quando a gente trabalha com a, né, pré-setorização, serão analisadas declividade ou inclinação das encostas, a tipologia dos processos, né, como esses processos estão acontecendo, a posição ocupada das moradias em relação a essa encosta e a qualidade da ocupação, que necessariamente está relacionada diretamente à vulnerabilidade desse elemento. Quando a gente pensa em setorização, agora a gente está falando de uma avaliação, né, realmente em campo, em que diversos aspectos serão levantados, né? E isso vai se basear nas fichas de campo, né, que justamente tem como objetivo fazer um cadastramento de risco, justamente para fornecer informações bem específicas em relação à quantidade de moradias que estarão localizadas nessa área de risco e também identificar, né, todas as áreas passíveis de uma prévia remoção dessas moradias, enfim, para uma melhor organização da ação pública. E, obviamente, para uma melhor localização, geralmente serão utilizados, né, plantas, mapas ou essas guias de rua, fotos aéreas, imagens de satélite e, obviamente, para o preenchimento dessas fichas de campo, tem-se uma fase aí de trabalho de campo, enfim, e é de grande importância o conhecimento do histórico da área, né, que não necessariamente só está relacionado com uma informação que pode ser obtida no mapa de inventário, mas o histórico da área também do ponto de vista de evolução dessa ocupação e também do ponto de vista de colapsos que já tenham acontecido e não foram possíveis a identificação no mapa de inventário. Bom, quando a gente pensa, né, nos parâmetros básicos nessa análise de pré-setorização, a primeira delas está relacionada à declividade e inclinação das encostas. Aqui a gente tem uma tabela de conversão, né, de inclinação versus declividade. Entretanto, não existe um padrão né, de qual inclinação, qual declividade vai ter maior ou menor influência, né? Essas questões estão muito relacionadas às leis locais de ocupação do solo, enfim, né? E também a ocorrência de certa maneira, algumas características comuns de alguns movimentos de massa. A exemplo, a lei de Lerman, né, lá uma lei federal de 1979, ela define ali que nas áreas, e foi a primeira lei que de fato vem com o objetivo de tentar organizar o espaço urbano, né? Então ela determina que declividades, né, superiores, áreas com declividades superiores a 30%
só poderiam ser ocupadas se houvesse o condicionamento, né, da não existência de riscos, ou seja, necessariamente já deveria ser feito um laudo aí geológico geotécnico. Entretanto, eu só gostaria de chamar a atenção de uma outra questão, né, da questão da realidade local. Se a gente pensar, né, na região da Serra do Mar, no litoral paulista, basicamente os escorregamentos na Serra do Mar começam ali entre os 20 e 25 graus de declividade. Então, essa questão de qual a relação, de qual a declividade usar como parâmetros e limites, também depende muito de uma realidade local. Aqui embaixo, o que eu exemplifico são algumas situações, né, algumas situações de inclinação dos taludes que podem ser observadas em campo, e justamente essas situações aqui, elas são representadas nas fichas de campo como propostas pelo IPT, para uma melhor descrição na área. Então, basicamente, essa segunda situação com essas figuras aqui embaixo serão utilizadas mesmo para facilitar a descrição da área. Quando a gente pensa no nosso segundo parâmetro básico, necessariamente a gente está falando da tipologia dos processos geodinâmicos que vão acontecer naquela área. Basicamente, né, também é uma questão muito regional. Se a gente pensar no sudeste do país, os maiores, né, os processos geodinâmicos mais comuns serão escorregamentos em solo, rocha, enfim, como alguns exemplos que a gente pode ver, né, escorregamentos aí que estão relacionados a cortes de talude e também em aterros. São 3 situações e é interessante a gente observar o seguinte, aqui percebam que a gente já tem uma situação de alta vulnerabilidade, justamente porque as casas são todas de madeira, e do lado tem-se o quê? Tem uma grande cicatriz de escorregamento aqui, um escorregamento que que parece ser um escorregamento circular, com um material mobilizado muito grande aqui embaixo, que já também parece ser com o resto com materiais dessas casas. Então, aqui é uma típica situação de risco muito alto. Entretanto, quando a gente analisa essas outras duas, aqui eu trouxe a figura 1 e a figura 2, justamente para a gente pensar no processo. Ambos são os mesmos, né? São escorregamentos aí de massa. Esse aqui, a instabilidade foi causada pelo corte, e esse aqui, a instabilização foi causada num aterro. Cortou-se em cima, aterrou-se nessa porção e depois construiu a casa. Entretanto, perceba que aqui, né, esse movimento de massa, olha que plano bem definido, né, que foi originado aí, por algumas circunstâncias neste aterro. Então, essa é outra situação muito problemática, né? Mas, obviamente, cada região vai ter lá uma questão, vai ter um tipo de processo de maior ocorrência do que outros. Um outro parâmetro também de importância é a posição das ocupações em relação à encosta, né? Porque, dependendo desta posição, essa moradia ela pode correr o risco de queda ou atingimento, ou só de atingimento, sobretudo quando acontece um movimento de massa. Situação em que tem-se as 3 possibilidades. Perdão, que realmente agora que eu vi que a imagem está horrível, né? Aqui, o risco de queda, aqui, o risco de atingimento, e nessas situações nós temos a possibilidade tanto de queda quanto de atingimento. Então, é uma outra característica que deve ser observada na identificação dos riscos. Quando a gente fala, né,
analisa a qualidade da ocupação, de fato estaremos analisando a vulnerabilidade. Então, nessas situações, a gente, né, tem casas que podem ser aí construídas em madeira, uma mistura de madeira e alvenaria e uma de alvenaria. E justamente a vulnerabilidade dessas ocupações, elas diminuem, né, aqui da alvenaria até chegar na madeira. E após a pré-setorização, vão começar todos aqueles trabalhos de setorização de fato. E aí sim, né, vão ser realizados os campos com checklist, né, que são as fichas de campo. E para uma melhor caracterização do local, identificação, né, identificação dos riscos e delimitação dessas áreas, vamos utilizar as plantas, né, os mapas, as fotografias aéreas, imagens de satélite de baixa altitude, né, justamente para melhorar essa delimitação, né, e a precisão aí desse mapeamento. E justamente é de extrema importância que haja nessas situações uma equipe treinada que vai possuir, né, um conhecimento mínimo aí do histórico da área, né, em relação aos escorregamentos, enfim, para que se consiga realmente determinar um grau de possibilidade de ocorrência desses processos nesses setores de risco, né? Então, aqui são alguns exemplos da setorização, né, em que essa porção, de fato, que foi necessária o mapeamento, né, ela foi dividida aí. Aqui a gente tem o setor 1, 3 e 4, e cada uma com sua classificação. O setor 4 como R1, o setor 3 como R2, o setor 4 como R4. E aqui mais um exemplo, né, setor 2, que é a outra porção, né, dessa área. O setor 2 como R2, o setor 4 classificado como R1. Daí vem uma questão interessante, né? Falamos da setorização de R1, R2, R3, R4, e a questão justamente está relacionada a isso. Como setorizar? O que significa dizer que um setor ele é classificado como R4 ou como R1? Quais são as diferenças de classificação desses setores? São propostos 4 classificações com tal risco. R1, que é a classe de baixo risco ou sem algum risco, né? Essa classe ela vai caracterizar baixa ou nenhuma potencialidade aos movimentos de massa, não vão ser observadas nenhuma evidência de instabilidade e também não se espera a ocorrência de acidentes numa estação normal chuvosa. Quando a gente começa a analisar uma situação R2, que corresponde a um risco médio, né, a gente tem uma média potencialidade, evidências incipientes de estabilidade, né, mas embora, mesmo tendo alguma leve evidência de instabilidade, né, a possibilidade de algum, né, acidente acontecer em eventos de tempestade também é reduzida. Quando a gente pensa em uma situação de alto risco, que é o R3, então a gente tem uma alta potencialidade de ocorrência de processos geodinâmicos, né? Tem uma evidência significativa de estabilidade. A gente vai mais nos próximos slides ver um pouco dessa questão, né, de como a gente vai identificar a instabilidade nesta área, e também tem uma elevada possibilidade de acidentes em episódios tempestivos. E por fim, que é a situação mais grave, R4, que é muito alto, né? Então tem uma potencialidade muito grande, as evidências são muito expressivas, né? E já existem, né, um grande número ali de problemas associados àquela área. E é latente, né? É muito provável que ocorra acidentes em episódios tempestivos. Então essa que é a característica ali de R1 a R4. Então para que a gente também consiga embasar, né, além dos fatores que a gente levantou, os aspectos que a gente levantou anteriormente, a gente vai
a gente vai discutir um pouco alguns indícios de instabilidade nos terrenos. Justamente quando a gente vai pensar na setorização de fato, que vamos utilizar as fichas de campo, enfim, sempre vamos observar alguns aspectos, como a natureza do talude, a distância entre as moradias e a base dos aterros, pensando na possibilidade de ocorrência de movimentos de base, movimentos de massa nesses aterros, a presença de blocos de rocha que pode causar rolamento, enfim, presença de lixo e entulho, presença de água, vegetação e sinais de movimentação. Esses parâmetros eles também são retirados das fichas de campo propostas pelo IPT, para que os cenários, para que se consiga escrever os cenários da forma mais exata. Além de analisar a posição da casa em relação, a distância da casa em relação aos aterros, também é de grande importância a gente identificar blocos. Perceba nessa figura o maciço rochoso e os diversos blocos lá embaixo. Então, muitas vezes, nesses casos em que temos maciços rochosos muito proeminentes, taludes, encostas formadas só por maciços rochosos, também é de extrema importância também analisar alguns aspectos geomecânicos desses maciços, caracterizá-los, classificá-los, se possível determinar fator de segurança, porque dessa maneira consegue-se ter uma melhor melhor caracterização da área e também o nível de instabilidade daquele maciço rochoso. Então além, algumas situações com blocos de rocha e solos que podem ser problemáticos. Aqui, inclusive, nessa terceira figura, a gente já consegue ver, aqui ao fundo, a ocorrência de casas e aqui um matacão gigantesco de rocha que já estava instável. E aqui eles estavam iniciando um processo de contenção desse bloco. Inicialmente permeabilizando, para evitar que surja uma superfície hidráulica, de descontinuidade hidráulica nessa região, para posteriormente tomar outras medidas. E aqui um exemplo mais perto, mais próximo, assim, em que não tem encostas tão longas e nem tão íngremes, mas um exemplo bem básico nas quais tem casas inseridas, enfim, blocos grandes, blocos grandes imersos em solo e muitas das casas construídas sobre esses mesmos blocos, que podem aumentar o peso e causar alguma instabilidade. Essa situação aqui a gente observa muito até em Diamantina, Muitas casas, com a ocorrência de muitos blocos e casas ali muito próximas a eles. Problemas de coleta de lixo. São duas situações em que o lixo é jogado em qualquer lugar mesmo. Então, de certa maneira, o que se tem aqui, o problema do lixo é justamente, além de aumentar o peso sobre esses terrenos, se tem o acúmulo de umidade, que pode ficar contida nessas regiões, o que vai aumentar a instabilidade das encostas. Além disso, esgoto a céu aberto, lançamento de esgoto, aqui em cima a gente consegue ver inclusive um cano, que com problemas de canalização a gente pode aumentar a saturação de água nessas encostas e sem falar dos esgotos a céu aberto propriamente dito. Como já tinha adiantado no outro slide, problemas de canalização, de vazamentos, como canalização de água, de esgoto, enfim, e também água nos taludes. E essa água, e essa situação que eu mostro aqui não é água
né, que é lançada em filtro. Basicamente é uma água natural, é uma pequena nascente, enfim. Então deve-se tomar muito cuidado com essas situações, porque dependendo da situação, né, a própria velocidade de fluxo pode causar algum pipe, enfim, uma erosão, né, interna tubular e, consequentemente, vai, não só pela erosão interna tubular, mesmo quando ela não acontece, a gente está saturando toda essa área. Então, é de extrema importância esse monitoramento. Aspecto importante, presença de vegetação, né? Ah, qual é a característica dessa vegetação? Ela é de grande porte? Ela é de porte pequeno? Aí eu tenho só grama? Enfim, a gente, né, sempre discute aí a influência da vegetação como um fator que aumenta a estabilidade dos taludes, das encostas. Entretanto, não é simplesmente só plantar alguma coisa ou só ter uma vegetação nessas encostas. Deve-se ter em mente as características, né, edáficas, enfim, de não só as características edáficas e físicas mesmo dessas plantas, que a gente pensa. Uma coisa que é bem comum em quase todas essas fotos é a presença das bananeiras, né? Entretanto, as bananeiras para encostas são muito problemáticas, justamente porque são árvores, né, são plantas grandes, pesadas, com uma folhagem, né, também grande e o poder de fixação muito pequeno, porque suas radículas, né, elas não atingem nem 30 centímetros de, de profundidade. 30 centímetros de profundidade elas atingem quando muito. Então, de certa maneira, dependendo da inclinação desse talude, né, dessa encosta, que a gente vai ter justamente, né, é só uma sobrecarga, o que pode aumentar o peso e aumentar, consequentemente, a estabilidade, né? Então é muito importante também se observar qual é a vegetação, né, se aquela vegetação, qual é o papel que aquela vegetação está exercendo sobre aquela encosta. E aí sim a gente começa a identificar as questões de instabilidade no terreno. Para começar, trincas mesmo, né, no terreno. Aqui a gente consegue ver só, né, nesse primeiro caso, a gente está vendo só uma trinca mesmo. Aqui a gente já vê um degrau de abatimento quase que perfeito. E se vocês repararem bem aqui no fundo, o que a gente tem? A gente já tem uma feição, né, morfológica bem mais rebaixada, que pode ser oriundo de movimentação de massa mesmo. E quando a gente pensa nessa terceira situação aqui, é a mesma coisa, que a gente já vê que o movimento de massa já está acontecendo, né? Que aqui são só aquelas porções mais à base, mais à beira dessa feição, desse processo erosivo, não, perdão, desse processo geodinâmico, né? E por vezes é possível a gente identificar mesmo, né, as estruturas mais rígidas começando a se trincar, a mostrar, né, a evidenciar instabilidade, como o caso de trincas nas superfícies, nas paredes, enfim, né? Percebam. Não necessariamente implica dizer, né, a gente discutiu lá na frente, no começo da disciplina, sobre os diversos tipos de processos, né, movimento de massa. E que algumas feições, né, trincas, degraus de abatimento, algumas indicações são sinais de rastejo. Só que nessa situação, a gente pode ter, além de rastejo, que é um movimento de massa, a gente pode estar simplesmente identificado uma situação em que já houve um movimento de massa mais rápido, enfim, um escorregamento, né, e que já instabilizou parte do terreno que está a montante. Esse exemplo aqui ele é muito interessante, justamente porque, né, existem já diversos degraus de abatimento, né, muito bem definidos. Aqui estão associados ao quê? Estão associados ao desenvolvimento de uma ravina. Então, ravina não, de uma vossoroca. E essa vossoroca está evoluindo,
e movimentos de massa laterais estão também, sendo deflagrados, o que faz com que essa vossoroca aumente lateralmente a sua extensão. Né? E aqui é só mais um exemplo, né, de um abatimento forte dentro de uma estrutura rígida. Né? Veja quanto afundou esse piso, né? Comparado com o pé dessa pessoa, a gente tem uma movimentação, um abatimento aí considerável. E a partir de agora, a gente vai discutir, né, de fato, a questão da determinação do grau de risco. Lembrando, né, são 4 graus aí. R1, baixo sem risco, R2 médio, R3 alto e R4 muito alto. Então, a gente vai descrever, né, uma situação R4, uma situação de risco a escorregamentos muito alto, né, uma situação em que os condicionantes geotécnicos, né, predisponentes, como declividade, tipo de terreno, enfim, e o nível de intervenção são de muita alta potencialidade para se desenvolver algum processo de escorregamento de movimento de massa. Né? E as evidências de instabilidade são muito expressivas e estão presentes em grande número de magnitude, sendo a situação mais crítica possível. Né? Então, por estimativa, né, que no primeiro ano de chuvas intensas e prolongadas pode ser que aconteça eventos destrutivos, ou seja, acidentes naqueles cenários. Aqui um exemplo de uma situação de risco muito alto, né, em que eu tenho já uma cicatriz de escorregamento, né, como vocês podem ver aqui, né, ou seja, diversas evidências de instabilidade na parte superior aqui também do talude, né? Na crista do talude. E, obviamente, se a gente observar bem, o que a gente tem? Uma casa em madeira. Então, uma situação como essa representa um risco muito alto. Aqui tem-se outra situação de risco muito alto, né? Embora na parte superior do talude, superior da encosta, tenha-se construções em alvenarias, né? Que correm aqui o risco de queda, né? A possibilidade de queda. Embaixo já tem-se, né, são registradas aqui habitações mais em madeira, né, não em alvenaria. Entretanto, já são observados aqui diversos escorregamentos, né, em taludes de corte, à medida que essas casas na base cortam esses taludes. Então, já são observados esses escorregamentos que atingem as moradias. E para tentar conter esses escorregamentos, algumas pequenas intervenções, possivelmente pelos moradores, devem ter sido realizadas com uma tentativa de impermeabilização da superfície aqui com uma lona ou alguma coisa do tipo. Agora, quando a gente trata de um risco alto, né, a gente tem os condicionantes geológicos geotécnicos predisponentes aí, e um nível de intervenção. Eles representam uma alta potencialidade para o desenvolvimento de movimentos de massa. Né? E a gente vai observar a presença de evidências significativas de instabilidade, né? Trincas nos solos, degraus de abatimento nos taludes, mas nada necessariamente relacionado a trincas nas casas e coisas do tipo. Né? E pode ser que aconteçam sim acidentes, mantidas as condições, né? Acidentes no período de um ano com chuvas intensas e prolongadas. Nesse caso, a gente vê uma situação de alto risco, né? Uma região em que a vulnerabilidade é reduzida devido à construção dessas casas em alvenaria. Entretanto, essa casa, por exemplo, ela se encontra, né, numa situação muito próxima a um talude, né, que pode ser acomedida aí por processos de escorregamentos futuros. Outra situação, né, de risco alto, em que se tem moradias
na crista do talude, né, e na parte de baixo do talude. Entretanto, aqui o que a gente tem? Ok, elas estão aí em alvenaria, enfim. Só que aqui o que a gente tem são casas muito próximas à base do talude e também, né, à beira, que é a crista do talude, com inclinações muito elevadas, né, altas declividades aí. Né? Por mais que tenham alguma coisa de vegetação, a gente tem muito mato alto, então a gente não sabe de fato como que está esse talude e também a presença de bananeiras em algum nível desse talude. Então, uma situação de alto risco. Quando a gente trata do risco médio, a gente está falando, né, de condicionantes geológicos geotécnicos aí, e o nível de intervenção média. Então, basicamente, o que a gente vai ver de evidências de instabilidade são evidências muito incipientes, né? Alguma coisa de encosta, alguma coisa de drenagem, coisa muito incipiente mesmo. Nada muito evidente, enfim. E a possibilidade de que aconteça, mantidas essas condições, algum evento, algum acidente de fato, um período de um ano, assim, é baixa. É uma possibilidade bastante reduzida. A gente tem uma encosta bastante ocupada, né? Majoritariamente por casas em alvenaria, quase nada em madeira, e justamente as áreas expostas, e não ocupadas, elas são localizadas, enfim, são pequenas áreas, né? E aqui não é possível caso a gente encontre algum sinal de instabilidade, pode estar relacionado aqui ou um pouco na parte superior, mas nada que seja evidente, né? Nada que demonstre que com as próximas chuvas intensas, algum processo pode acontecer. Um outro exemplo é uma encosta que é bastante ocupada e com declividade média, e a gente tem aí, né, alguma vegetação, outra, uma bananeira por aqui, enfim, mas nada que seja um grande problema. E finalizando, né, quando a gente fala de R1, de um risco baixo, né, ou uma classe sem risco, a gente está falando que a situação é menos crítica, né, que realmente não se espera que nada aconteça ali em um ano, enfim, né, não havendo indícios de desenvolvimento de processos de instabilidade. Então, de certa maneira, né, o nível de intervenção nos setores condicionantes geotécnicos disponentes são de baixa potencialidade, ou seja, a suscetibilidade aos movimentos de massa é muito baixa. Né? Então, percebam que no caso dessa análise, desse mapeamento, dessa identificação dos riscos, ela acaba tendo sempre falando, é uma estimativa, né, de um período de um ano, justamente que a gente tem que sempre levar em consideração esse caráter temporal do risco, porque a gente não sabe, né, sempre mantidas as condições existentes, né, em um ano, então, mas pode ser que alguém faça cortes, outras intervenções sejam realizadas, né, pensando em todos aqueles parâmetros que são analisados na hora de a gente identificar, né, o risco, a análise da declividade, corte, aterro, né, a questão da água, da presença de vegetação, da presença de lixo, enfim, e mesmo de processos deflagração, início, né, da deflagração de processos geodinâmicos. Então, é sempre bom ter em mente, quando a gente fala em risco, no mapeamento de risco, a gente está falando de algo que caracteristicamente tem uma validade temporal aí. Um exemplo em que tem ruas pavimentadas, casas em alvenaria e uma declividade de médio para baixo. Aqui são alguns mapas, esse é o mapa do conjunto Taquaril em Belo Horizonte, em que se tem, né, um risco muito alto aqui, né, um risco muito alto aqui, um risco alto aqui e um risco médio em laranjado. Em amarelo
o risco baixo ou inexistente, né? E basicamente a área em branco ela não foi mapeada quanto a risco de fato, tá? Justamente devido a esses mapeamentos terem um caráter mais de organização, de intervenção ambiental. Intervenção ambiental não, intervenção pública, né? De gestão urbana mesmo. Ficamos por aqui. Até mais.